Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é João Marcos Fontenelle, eu estou aqui na Barra Funda, em São Paulo, e eu sou um amigo de Jesus. Eu faço parte do projeto do Instituto Jesus Cristo. E nós estamos finalizando a semana de número 36, hoje aqui, lendo as devocionais de O Caminho, livro de Stanley Jones. Hoje é sábado, semana de número 36, e o título da devocional que Stanley Jones nos traz aqui hoje é Fé é receptividade alerta. Fé é receptividade alerta. Um título que me lembra muito aquilo que o pastor Carlos sempre diz para nós, que fé é receber. Muito bom. Fé é receptividade alerta. E Stanley Jones vai nos propor aqui duas leituras. A primeira delas está em Marcos, no capítulo 6, do versículo 53 ao versículo 56. E eu gostaria de ler para você aqui então Marcos capítulo 6, versículos 53 ao 56, que diz assim para a gente: Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Amém? E uma segunda passagem é Marcos capítulo 10, do versículo 13 ao versículo 15, que diz: Alguns traziam crianças a Jesus, para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Amém? Essas foram as duas referências que Stanley Jones nos propõe. Vamos ler então a nossa devocional de hoje, que tem por título Fé é receptividade alerta. Diz assim: Continuamos nossa meditação sobre a fé. A fé traz as coisas para o agora, mas pode esperar até o dia seguinte. É atemporal. Uma menina, orando pela recuperação do pai, disse: Ó Deus, cura o meu pai. 1, 2, 3 e já! Podemos entender a impaciência da criança, mas a fé mais segura é esta, abre aspas. Quando ouviu falar de que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. A referência é João, capítulo 11, versículo 6. Aqui está uma pausa divina. Jesus estava realizando propósitos grandes para ter pressa. Suponha que ele tivesse corrido para estar ao lado de Lázaro. Então, o que teria acontecido seria a cura de uma doença, ou a ressurreição de uma morte muito recente, a qual poderiam ter chamado de desmaio. Essa pausa trouxe um milagre. Deus faz pausa apenas para nos fazer mais fortes por meio da espera ou para operar um milagre maior. As pausas de Deus sempre têm um propósito. Elas muitas vezes permitem que nos firmemos mais profundamente no nome de Deus e no caráter dele, e assim asseguram que nossa oração seja respondida. Abre parênteses. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça. Gálatas 5:5. Aqui estão os passos. Primeiro, mediante o Espírito. Segundo, nós aguardamos. Terceiro, pela fé. Quarto, a justiça. Aqui está a receptividade pura. Uma atitude de aberta aceitação, mas que não termina em passividade. Termina em atitude, pois o próximo versículo fala da fé que atua pelo amor. Suponhamos que coloquemos isso em termos muitas vezes pregados como se fossem cristianismo. Primeiro, nós lutamos. Segundo, nos esforçamos. Terceiro, no espírito de determinação.
Quarto, pela justiça que esperamos alcançar. Isso seria puro esforço pessoal, cujo fim não seria a fé que atua pelo amor, mas a luta que atua pela frustração. Essa luta seria tensa, portanto ineficaz, e resultaria em fracasso e nervos cansados. A fé que atua pelo amor é criativa, traz cura e satisfaz. Foi dito de alguém, abre aspas, ela levou a vida na ponta dos pés, fecha aspas. A pessoa de fé leva a vida na ponta dos pés, e a pessoa que faz tentativas egocêntricas leva a vida com pés de chumbo. Abre aspas. Um pouco de fé levará sua alma ao céu, mas muita fé trará o céu à sua alma. Fecha aspas. Sim, trará. Jesus disse, abre aspas, creiam em Deus, creiam também em mim. A referência é João 14, versículo 1. Você crê em algo, no acaso, no seu próprio esforço. Todos creem em algo, então creia no que é mais elevado, Deus, e em Deus, como ele é revelado por Jesus. Vamos à oração. Ó Deus, ajuda-me a crer que sou obrigado a me apegar a algo e ajuda-me a me apegar ao que é mais elevado, a ti e aos teus propósitos. Então a fé não será estéril, mas florescerá. Amém. E a afirmação do dia: em Deus eu confio, eu não temerei. Que poderá fazer-me o homem? A referência é Salmo 56, versículo 11. Então, nessa devocional, Stanley Jones vai falar para nós um pouco sobre a fé e a receptividade. E algo que me chama muita atenção quando eu li esse texto é que a fé ela envolve confiar nos processos de Deus. E como diz o pastor Carlos, né, cooperar com Deus. E o que é cooperar? É não atrapalhar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Né? Nós temos que entender que o propósito principal de Deus na nossa vida não é atender a desejos nossos, promessas. É claro que Deus vai cumprir na nossa vida todas as promessas que Ele fez, e Deus também atende também pedidos e nossas orações, mas esse não é o propósito principal de Deus sobre nós. O propósito que Deus tem no relacionamento conosco é formar Cristo em nós, trabalhar em nós todos os dias para que Cristo seja formado através desse relacionamento com Deus. Por isso, muitas vezes nós faremos orações e parecem que essas orações, entre a oração e a resposta, há uma pausa. Parece que Deus, entre aspas, demora um pouco aos nossos olhos físicos e humanos para responder alguma coisa. Talvez uma resposta não veio na hora que você gostaria. Houve uma pausa. E Stanley Jones vai nos mostrar aqui, através da história de Lázaro, que Jesus muitas vezes permite que essa pausa aconteça. Mas por que ele permite? Porque Deus, na sua sabedoria, ele conhece que há um propósito maior, há algo maior sendo trabalhado em nós. Não simplesmente uma resposta, mas Deus permite que essa pausa possa fazer com que essa resposta seja um milagre e nós venhamos a crescer nesse relacionamento com Deus e perceber o poder de Deus e o que Deus tem feito em nós, e nós saímos desse período muito diferentes, crescendo em fé, crescendo, desenvolvendo nesse relacionamento com Cristo, Cristo sendo formado em nós. Uma frase que me chamou muita atenção é quando ele fala: um pouco de fé levará sua alma ao céu, mas muita fé trará o céu à sua alma. A fé, ela deve ser algo que vai além do que levar ao céu, mas algo que nos permita acessar os recursos de Cristo para viver o hoje. Muitas pessoas acham que a fé é simplesmente para serem salvos, salvos no sentido de um dia irem para o céu. Mas a fé vai muito além do que isso. A fé é essa receptividade, a fé é receber aquilo que Deus quer ministrar, aquilo que Jesus quer ministrar na minha e na sua vida para o dia de hoje. Há uma porção de Deus sendo depositada sobre você através da fé hoje sobre a sua vida.
A fé é para hoje. A fé é para viver o dia de hoje, para receber aquilo que Deus está trabalhando em mim e para crescer nesse relacionamento com Deus. Por isso, esteja com a sua fé, essa receptividade alerta para entender e receber e compreender o que Deus está fazendo na sua vida no dia de hoje. A fé é para viver o hoje. Se fé é receber, ela deve ser exercitada todos os dias para receber aquilo que Deus quer ministrar a nós no dia de hoje. Então a fé também é um exercício. Lembra como nós falamos, fé vai além do que uma crença. Fé envolve também uma ação, é um exercício. Então no dia de hoje, haja com base na fé. Tome as suas ações, as suas escolhas, as suas decisões baseado naquilo que Deus está ministrando em você neste momento, porque os recursos de Cristo estão sendo depositados em você, para que você encare o seu dia de hoje com outros olhos, não com seus olhos cansados, desanimados, mas com os olhos de Cristo, né, como ele enxergava o mundo e as situações, com os olhos da fé. Então, guarde isso no seu coração, que Deus abençoe muito a sua vida em nome de Jesus.